Então, família, o que eu quero deixar aqui para vocês, a palavra anterior que eu deixei para vocês, é algo do que eu já vivi, entendeu? Mas eu vou resumir um pouquinho de um dos meus processos, porque a gente quando começa a tomar uma decisão, que é uma decisão de renúncia, uma decisão de largar tudo do passado, tudo aquilo que não nos trazia uma paz. Ah, mas você fazia isso, você fazia aquilo, você esbanjava isso, esbanjava aquilo, mas não era uma felicidade de coração, não era aquela paz que excede todo entendimento. Era um momento provisório, sabe? Como é que se fala? Não é aprovação, é tipo como se fosse um ditado. Que a pessoa sai para beber, curte todas, entendeu? Tá ali sorrindo, se divertindo com os amigos, bebe, fuma, faz, acontece, entendeu? Pega geral, tal. E no fim da noite vem aquele vazio, aquela solidão, aquele vazio que não preenche. Aquele momento foi momentâneo, entendeu? Aquele momento aconteceu, passou, acabou. O efeito do álcool foi, acabou. O efeito da droga foi, acabou. E aí? Aí a gente deita na cabecinha, lá no travesseiro, fica noites e noites com insônia, pensando, poxa, eu não sou feliz. Não é uma felicidade que me preenche, eu me sinto um vazio, todos os dias é um vazio, é um peso que eu carrego, entendeu? É uma felicidade momentânea, que o momento no fim da noite acaba, entendeu? Pode ser que dure 2, 3 dias, sabe? Sexta, sábado, domingo, com seus amigos, aquela curtição, a, aquela, como se fosse união, entendeu? Só que no fim da noite você tá lá, se sentindo escassez, cansado, pesado, vazio, um vazio que não preenche o coração, tá sozinho, entendeu? Se sentindo amargurado. E eu já passei por isso, muito, só que eu vou resumir para vocês poucas coisas, porque se eu for contar meu testemunho todo, de vida minha, família, entre eu e meu esposo, lar, é muita coisa, entendeu? E nesse momento de agora, o que eu sinto no coração que Deus tem tocado, me impulsionado, entendeu? Para me poder levar isso para muitos, que em nome de Jesus eu creio que vai chegar nas pessoas certas que precisam ouvir isso, entendeu? Eu já passei por vários processos. E um dos processos, para quem não me conhece, né, para quem não sabe da minha história, eu me converti lá na minha adolescência, com 12 anos, entre 10, 11 e 12 anos. Só que eu já tive vários períodos. No meu período de 8, 9 anos, eu morava numa localidade e que eu sozinha, criança, sabe? Criança eu ia para a igreja e tal. Aí eu mudei de localidade, fui para outro lugar. Aí, como era só eu, né? Só eu que ia para a igreja e tal, buscava, tinha essa conexão com Deus que era o próprio Senhor, né? Já me preparando para viver os caminhos dele. Então, aí a gente se mudou, foi para uma certa localidade, acho que entre os meus 9 e 10 anos. Aí fiquei um pouco distante do Senhor, então vamos supor, me desviei.
Mas eu criança, eu ainda, sim, eu ia porque eu gostava, tinha uma comunhão, tinha os meus amigos, meus amiguinhos, era do lado da minha casa, entendeu? Mas ali foi uma experiência assim, o Senhor já plantando a semente no meu interior, do que ele do que ele me preparou, entendeu? Para o meu hoje. Não só para o meu hoje, mas mais lá para frente, porque a gente, quando se posiciona e quando passa pelos processos, é porque não é aqui, não é aonde a gente está, onde a gente chegou, que Deus quer que a gente permaneça. Ele quer que a gente evolua mais e mais, porque os planos deles, o propósito dele na nossa vida é muito maior do que a gente imagina. Então, voltando lá, aí lá para os meus 11, 12 anos, fiz amizades, né, na minha pré-adolescência, tal, foram amizades longas que também fizeram parte da minha caminhada e a gente se converteu aos 12 anos, se não me engano, se convertemos ao Senhor, entendeu? Fizemos renúncias, tal, na minha pré-adolescência. E comecei a viver nos caminhos do Senhor, entendeu? Buscava, sabe, aquele... Aí que a gente fala, foi o meu primeiro amor por Cristo. Eu tive o meu encontro, o primeiro amor, entendeu? Então, me batizei, se não me engano, com uns 13, 14 anos, me batizei. No meu batismo, só foi uma pessoa da minha família, minha prima, entendeu? Eu tenho parentes que são cristãos, entendeu? A minha mãe, quando eu era criança, minha mãe já foi convertida, mas ao longo do tempo se afastou, entendeu? Mas tô entrando no meu mérito, tá? No meu processo, na minha experiência com Deus. Aí, nos meus 13 anos, eu fui convertida, entre 12 e 13 anos, se não me engano, porque faz muitos anos. Então, me converti, permaneci seguindo fielmente, servindo a Deus, fazendo a obra. Vamos supor, dos meus 12, 13 anos até o meado de 15, 16 anos. É a época que o inimigo usa contra a gente fortemente se a gente não se permanecer firme no Senhor, não, entendeu? Não ser forte, não simplesmente descansar no Senhor. É aí que o inimigo cutuca, sabe? E para mim o que era mais difícil era porque só eu na minha casa, na minha família, que eu digo assim, na minha casa, na minha família, que é a minha mãe, meus 2 irmãos e eu. Então, eu, com meus 12, 13 anos, era a única cristã que estava vivendo os caminhos do Senhor, sabe? Então, nesse período de 15, 16 anos, começou a entrar amizades mundanas, entendeu? Deixei me influenciar, entendeu? Aí começa a vir aquelas paquerinhas e tal, que é tudo que o inimigo lança. O inimigo usa muito isso no meio dos jovens. Não tá curtindo a adolescência, não tá vivendo, tá se prendendo à religião. Então me deixei me levar, me influenciar, entendeu? Tive mágoas dentro do templo, mas sempre foi pregado, entendeu? Sempre ouvi que a gente tem que focar em Jesus, focar em Cristo, porque qualquer lugar que a gente for, qualquer religião, vai ter isso, entendeu? Então a gente precisa confiar grandiosamente no Senhor, ser forte, firme, porque é difícil, entendeu? Então, lá na palavra que eu falo, que que a gente tem que abrir espaço para as pessoas que querem
que se dispôs a nos ajudar na nossa caminhada, porque essas pessoas que aparecem assim, às vezes você vai pensar assim, nossa, fiquei anos sem ver a pessoa e a pessoa me procura hoje, falando de Deus, falando disso, falando que eu tô sentindo isso, mas a gente tem que entender que não é da pessoa, entendeu? Isso é Deus, Ele une, entendeu? Ele une as pessoas que têm a mesma visão, entendeu? Que ora, intercede por você, porque por mais que você não veja, não perceba que existe pessoas intercedendo por você, orando por você, que tá com o joelho dobrado ali, dia após dia, intercedendo pela sua vida, pela sua salvação, entendeu? Existe essas pessoas. Eu estava, então, com 16 anos, me desviei dos caminhos do Senhor, comecei a usufruir do pecado, né? Viver no pecado, entendeu? Procurando aquela felicidade falsa que no fim da noite não nos preenche. Não nos preenche. A gente no fim da noite sente um vazio, se sente que ninguém se importa, se sente que você não tem ninguém por você, entendeu? Se decepciona, se frustra e começa a botar a culpa na religiosidade, que te botaram esperança, botaram coisa na sua cabeça. Mas, gente, é o posicionamento. Quando você começa a se posicionar, Deus começa a agir. Então, nesse período da minha adolescência, permaneci 14 anos longe da presença do Senhor, 14 anos. E eu sei que lá, na minha adolescência, o Senhor, no livro da Bíblia, no livro da vida, ele ele escreveu lá, está escrito as promessas que ele tem para mim, o meu chamado, o meu propósito de vida, entendeu? Então, nada do que ele lançou lá atrás não vai se cumprir. Então, com 14 anos depois, eu voltei para o Senhor. E nesse período de 14 anos, longe da presença do Senhor, conheci outras religiosidades. Mas aqui eu não quero fazer descriminalização nenhuma sobre religiosidade nenhuma. Sabe por quê? Porque o mais importante da vida, não importa, independente de religião, é a gente pregar o amor de Cristo, o amor, a compaixão, sabe? Ter solidariedade com o próximo, o amor ao próximo, entendeu? Sentir a dor do próximo. Porque você fazendo isso, não é só porque você está dentro da igreja ou dentro de qualquer outra religião que seja, se você não está pregando o amor, a compaixão, cuidando, amando, sendo honesto com o próximo, entendeu? Prezando pela vida do próximo. Para Deus, ele leva lá no coração dele e vê as suas atitudes. E também, passei 14 anos longe da presença do Senhor. Num certo período que eu estava em outra religião, né? Eu não vou citar aqui outra religião. Estava em outra religião, sendo que desde o princípio a gente sabe quando a gente pertence àquele lugar e quando a gente não pertence àquele lugar. Era uma felicidade falsa, era um preenchimento falso, algo que era momentâneo e passageiro. E eu tive uma pessoa na minha vida, que trabalhamos juntas, que lá na minha época dos 19, 20 anos, 21, trabalhamos juntas, e ela recém-convertida, e eu realmente tive a oportunidade de conversar com ela, eu falei, nossa,
nesse tão pouco tempo que você se converteu, você já se transformou. O Senhor está te moldando de um jeito que não é mais aquela pessoa lá há 3 meses atrás que eu te conheci. Porque o Senhor muda, Ele transforma, entendeu? Quando a gente renuncia ao pecado, é isso que Deus faz. E daí em diante, a gente permaneceu com uma amizade. Ao longo do tempo, cada um se distanciamos, ela foi viver a vida dela, casou, teve filhos, entendeu? Formou a família dela. E mesmo assim, a semente que ela lançou em mim anos atrás, hoje o Senhor fez brotar. Não digo hoje, há um tempo atrás brotou, entendeu? Por isso que eu falo que independente da pessoa, independente de quanto tempo você conviveu com a pessoa, se distanciou da pessoa, mas se Deus botou essa pessoa no seu caminho para poder te edificar, para poder te ajudar, para poder te levantar, para poder te impulsionar a você viver o propósito que Deus tem na tua vida, Ele vai usar no momento que você menos espera. Então, só para resumir mais um pouquinho, porque senão vai ficar longo o vídeo, né? Quando foi... Já tem um ano. Tem um ano. Há um ano atrás, ela me mandou uma mensagem. Eu estava em outra religião, me sentindo perdida. Estava perdida, entendeu? E ela falou, Paty, sonhei contigo, tal. Meu sonho era assim, assim. Não, não foi sonhei, não. Ela estava pregando no culto dela, estava lá no cultuando, e o Senhor, no meio do culto, ficou impulsionando ela no coração dela, intercessão pela minha vida. E eu, às vezes a gente se fala assim, anos, depois 15 dias, 20 dias, muito raro, assim, a gente se fala, mas sabe, não é algo direto. Às vezes fica meses sem se falar, depois se fala, entendeu? É uma conexão como se fosse assim, que Deus liga a mim a ela lá, quando Deus quer falar com ambos, entendeu? Quando Deus quer falar. Então ela falou, estava no culto o tempo todo, o Senhor me impulsionando para me poder falar com você essa palavra. Aí ela falou que independente da sua religião, o Senhor te ama, o Senhor está te ouvir, Ele é seu pai, não sei o quê. E era tudo que eu estava precisando, porque eu estava perdida. E eu me sentia, não me sentia digna de procurar o pai para conversar com ele, desabafar, sabe? Eu fiquei 14 anos longe da presença do Senhor. É como se fosse você tivesse ficado 14, 15 anos sem falar com a sua mãe ou com o seu pai carnal. E do nada chegar assim, você vai ficar sem jeito, né? E você tem medo da reação de como eles vão agir diante dessa situação. Então foi assim que eu me senti diante do Senhor. Só que Ele lê os meus pensamentos, porque Ele vê, Ele é onipresente, entendeu? Então Ele sabe tudo o que se passa na nossa vida. E Ele foi lá, visitou ela para poder me dar a resposta que eu só em pensamento, as minhas dúvidas, que eu tinha dúvidas, Ele foi lá e me respondeu. Eu tenho um pai. E ela falou, pode procurar esse pai, pode, não se preocupe, ele está sempre a te ouvir, ele é um pai, ele te livra, ele te guarda de todo mal, ele tem algo melhor para a sua vida. Aí daí então, eu não falei nada dos meus problemas para ela, agradeci, só falei, era só o que eu precisava, era só o que eu estava precisando ouvir. E Deus te usou para falar comigo. Foi exatamente, acho que em março, maio, comecei a fazer meu devocional, mesmo na outra religião.
Sim, dentro da outra religião, comecei a fazer meu devocional, comecei a ter um momento de comunhão com meu pai. E aos poucos ele foi me tirando daquele lugar, me tirando não só daquele lugar, de outros ambientes, de outros lugares, foi tirando pessoas da minha vida, tirando pessoas do meu lar e botando pessoas certas para a caminhada, entendeu? Mas foi algo que eu busquei e eu permiti. Por isso que no meu vídeo anterior eu cito para vocês que dá essa abertura, porque Deus, por mais que você não fale para ninguém, que você não fale para ninguém o que está passando, o que você está sentindo, o seu problema, ele vai usar a pessoa certa para te dar a resposta, para poder fazer com que você se erga e se levanta, entendeu? Então dá essa abertura, tem pessoas que te amam, tem pessoas que intercedem pela sua vida, tem pessoas que querem ver você sim no sucesso, vivendo os sonhos e planos que o Senhor colocou no seu coração. Então não desista, entendeu? Permita, dê acesso. Dê acesso que o Senhor vai botar as pessoas certas para poder te impulsionar e te levantar. Porque tem pessoas do seu lado que está ali disposto a sentir a sua dor e viver a sua dor contigo, para poder fazer você dar a volta por cima e manter esse sorriso lindo que você tem. Sabe por quê? Porque o seu sorriso, a sua essência, a sua luz, a sua paz, o seu jeito de ser e de viver é o que incomoda muitos. Mas você tem um Deus, você tem um Pai que é com essas qualidades, sua essência, com o seu sorriso, com a sua compaixão, entendeu? Que o Senhor vai te usar muito e na vida de muitos. Então confia, dá esse espaço, permita, fala com o Senhor, Senhor, coloca as pessoas certas para caminhar junto comigo, Pai. Eu te peço. Então, é só trazendo o resumo da palavra que eu postei ontem, para vocês poderem entender o meu posicionamento através dessa palavra. Porque muitos podem vir aqui e dizer, não citou um livro da Bíblia, um versículo. Sabe por quê? Porque eu vivo a palavra, eu trago a palavra para o meu coração. Só que não adianta eu só trazer a palavra para vocês e não testemunhar para vocês o que eu vivi através dessa palavra. Entendeu? Porque é muito fácil eu chegar aqui, ler a Bíblia de qualquer jeito, ler um versículo para você e eu não ter o discernimento e a sabedoria de poder levar essa palavra num verdadeiro contexto para você. Então, eu sempre vou vir mais com o que os meus processos de vida através da palavra para poder ajudar a vocês que necessitam de uma palavra amiga, entendeu? Porque se eu passei por esse processo e hoje eu permiti e ainda permito as pessoas certas na caminhada junto comigo, que é lá onde eu passei por muitos processos e sofrimento e pessoas se posicionaram para interceder pela minha vida, para me poder me erguer, me levantar e poder viver os planos e os sonhos de Deus, eu estou aqui. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente a Deus, e agradeço a Deus por ter colocado as pessoas certas no meu caminho com a mesma visão e com a mesma caminhada e o mesmo foco. E lembrando de novo que o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. Cristo é vida, é amor, é paz, é compaixão. Entendeu? Então, não importa denominação nenhuma, religião nenhuma. O que importa é que devemos viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Esse é o resumo da palavra que eu deixei para vocês ontem e um pouco do meu testemunho
aglobando a palavra de ontem. Receba essa palavra para o seu coração e aos poucos eu vou lançando novos conteúdos. Estou começando aos poucos, me organizando, porque tudo que eu estou fazendo, procurando fazer, é com permissão do Senhor. Porque se for para o Senhor me corrigir e me dizer que eu estou errado nos meus posicionamentos, nas minhas falas, eu vou ter obediência, vou orar e vou buscar para que seja feita a vontade dele de acordo com como ele quer. Entendeu? Então, os vídeos vai vir picotado, alguns vídeos vai vir com resumos, versículos da Bíblia, mas eu sempre vou estar aqui passando para vocês o que eu vivi, as minhas experiências com Cristo. Porque não, mais uma vez, nada é válido se eu apenas abrir o livro aqui da Bíblia e falar um versículo da palavra e eu não passar para vocês o que eu vivi através dessa palavra e o que eu tenho vivido. Eu não estou vivendo para Cristo. Eu não quero viver de aparência. Eu quero viver para Cristo, levar a palavra de Deus. Quero viver a palavra e transmitir a palavra através dos meus testemunhos. Entendeu? Então é isso que eu deixo para vocês. Um ótimo dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. O importante, eu quero pedir para vocês, curta, compartilha, comenta. Se você já passou por algo do tipo ou está passando, pode comentar, que eu vou estar de olho nos comentários. Vamos trocar o máximo possível de ensinamentos, de histórias, entendeu? Conhecimentos, porque se a gente não se permitir entender a dor do outro, a gente apenas não está tendo a compaixão, entendeu? Não é sentir dó, a gente tem que viver, interceder por quem precisa. Então, não se esqueçam, sigam, compartilha e comenta. Beijos, bom dia, Deus abençoe o dia de cada um de vocês.